Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale Italiano con le Borges. Oggi parleremo di un argomento molto importante che è il verbo bisognare. Non solo il verbo, ma anche la parola bisogno. Quindi, cosa significa e come possiamo usarlo, ok? Então, pessoal, hoje vamos ver um assunto de extrema importância que é o verbo bisognare, o equivalente a precisar no português. Ele pode confundir muitos brasileiros porque tem um uso muito particular, mas você que é o nosso aluno vai entender tudo na aula de hoje, tá bom? Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, como eu disse, o verbo bisognare é o nosso precisar no português, mas ele confunde muitos brasileiros porque ele tem um uso muito particular. Ele não é conjugado, tá? É um verbo impessoal. Il verbo bisognare è impersonale. Si usa solo alla terza persona singolare. Por ser impessoal, ele só tem uma forma, que é na terceira pessoa do singular. Então, frases como io bisogno studiare, voi bisognate fare le spese, são completamente erradas, tá? Sono completamente sbagliate. Sbagliate, erradas. Então, não cometam esse erro. O verbo bisognare, ele não é conjugado, tá? Então, essa é a primeira regra. Il verbo bisognare ha due forme principali, bisogna più infinito e bisogna che più congiuntivo. Então, esse verbo ele tem duas formas no italiano. A gente vai ver cada uma no próximo quadro. Bom, pessoal, a primeira forma, bisogna più infinito, diz o seguinte: usato per parlare in generale, per riferirsi a tutti. Então, é utilizado para a gente falar de forma geral, quando a gente se refere a todo mundo, tá? Não tem um sujeito específico. Esempi: per essere perdonato, bisogna perdonare. O que quer dizer? Para ser perdoado, é preciso perdoar, tá? Então, bisogna più infinito, perdonare, perdoar. Outro exemplo, per imparare l'italiano bisogna praticarlo. Para aprender o italiano é preciso praticá-lo, tá? Então, de novo, bisogna più infinito. O infinito daqui seria praticare mais lo, que está se referindo ao italiano. Então, praticá-lo, praticarlo, tá? Na segunda forma, bisogna che più congiuntivo. É usato per riferirsi ad un soggetto in particolare. Então, a gente aqui está se referindo a um sujeito em particular, como vocês vão ver no exemplo. Bisogna che tu vada dal dentista. Então, é preciso que você vá ao dentista. Se ti fanno male i denti, bisogna che tu vada dal dentista. Aqui a gente está se referindo a você. Bisogna che tu vada, tá? Que você vá ao dentista. Bom, pessoal, como muitos já devem ter se perguntado, bisogna não tem nada a ver com o nosso bisogno do português, tá? É um substantivo e um verbo que a gente utiliza para expressar necessidade. Eu coloquei aqui, em cima, que bisogno é diferente de bisogna, porque bisogno é um substantivo e bisogna é um verbo. De primeira vista, eles parecem conjugados, mas na verdade não estão, tá? Então, bisogno é a nossa palavra necessidade no português. Sostantivo. Lo usiamo per esprimere necessità. No italiano, uma das formas mais comuns de você expressar necessidade própria é utilizando a frase aver bisogno di. Aver bisogno di
fare le spese, studiare, ou aver bisogno di um café, per esempio. Então, traduzindo ao pé da letra no português, ter necessidade de. Só que a gente não fala assim, né? A gente não fala tenho necessidade de um café. A gente fala preciso de um café. Por isso que acaba confundindo muitos brasileiros, tá? Porque o jeito de você expressar uma necessidade própria é bem diferente no italiano. Então, vai ser desse jeito aqui. Si può congiugare il verbo avere con tutte le persone. A gente pode conjugar o verbo avere para todas as pessoas. É assim que a gente vai expressar uma necessidade minha ou uma necessidade sua, dele, dela, deles. Ou seja, vai ficar assim. Io ho bisogno, tu hai bisogno, lui, lei ha bisogno, noi abbiamo bisogno, voi avete bisogno e loro hanno bisogno, tá bom? Então, a gente pode conjugar para qualquer pessoa esse verbo avere. A gente tem um vídeo falando só sobre esse verbo, tá? Se você quiser, eu vou deixar aqui em cima para você se aprofundar mais nesse verbo. Ho bisogno di prendere un caffè. Então, conjuguei para eu. Io ho bisogno. Tenho necessidade de tomar um café. Di prendere un caffè. É a expressão para tomar um café. Outro exemplo, di cosa avete bisogno? Voi, di cosa avete bisogno in questo momento? Então, do que vocês têm necessidade nesse momento, tá? I miei genitori hanno bisogno di fare una passeggiata. Os meus pais têm necessidade de fazer um passeio. E por último, o substantivo bisogno, ele pode ser utilizado com o verbo impessoal esserci. Verbo esserci più bisogno. Bisogno di. Então, c'è bisogno quer dizer há necessidade. Non c'è bisogno, não há necessidade. Ou a gente pode passar para outros tempos verbais, como c'era, non c'era, havia, não havia. Esempi, non c'era bisogno. Então, na Itália, quando alguém te dá um presente, você poderia muito bem falar non dovevi ou non c'era bisogno. É uma forma de você agradecer pelo presente, né? Ah, não havia necessidade, tá? Non c'è bisogno di niente. Não há necessidade de nada, tá? Aqui tá no passado e aqui no presente. Non c'era, não havia necessidade, não há necessidade de nada. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Se curtiram, não esqueçam do me piace, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma aula nossa, tá? E agora nós queremos saber de você. Di cosa hai bisogno in questo momento? Scrivilo qua nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!